Que a AWS é usada por milhares de empresas no mundo inteiro não é novidade para ninguém. Mas o que faz da AWS ser referência em cloud? Ainda nesse vídeo você vai entender os fundamentos básicos por trás da AWS e conhecer os seus principais serviços. Se você ficar até o final, você vai entender arquiteturas como essa e também outras para começar a subir seus primeiros projetos. Depois, na prática, eu vou te mostrar como subir funções Lambda, que são os principais serviços da AWS. Fica aí, eu sou Marcelo Matheus, do canal CeloDev. Antes da gente falar propriamente sobre a AWS, a gente precisa entender quais problemas os serviços de cloud vieram para resolver. Antigamente, quando eu tinha que subir uma aplicação, eu tinha um servidor local na minha casa ou na minha empresa que era dedicado às minhas aplicações. Então eu tinha um custo muito grande com a manutenção de hardware e infraestrutura desses servidores. Para resolver esse problema vieram os serviços de hospedagem remota, né, em que eu tinha servidores espalhados pelo mundo e que eu utilizaria com a preocupação única de implementar as minhas aplicações nesses servidores, que ainda assim exigia muito esforço, porque eram servidores brutos com no máximo sistema operacional. Então toda a parte de implementação dos meus serviços nesses servidores era feita do zero. Então, quando eu tinha que me preocupar com escalabilidade, com robustez, com segurança, eu tinha que fazer isso tudo do zero. E fora que, quando a minha aplicação tomava uma proporção muito grande, eu necessitaria de um poder computacional muito maior, que eu poderia não ter no início, né? E mesmo se eu tivesse, eu não usaria ele o tempo todo. Uma parte do tempo ele ficaria ocioso. Por exemplo, quando os usuários não usassem entre meia-noite e 7 horas da manhã, eu estaria pagando por aquilo sem necessariamente usar. E para resolver essa série de problemas, vieram serviços de cloud com a dinâmica de pay-per-use e elasticidade, em que, a partir desse momento, eu pagaria apenas pelo que eu usar, né? Eu tenho hoje um servidor remoto, né, e que eu pago somente quando eu usar, e que facilita para mim a implementação das minhas aplicações através de vários serviços que provedores como a AWS, Google Cloud, Azure fornecem para tornar mais atrativo os serviços deles. Então hoje, através da ideia de elasticidade que esses provedores fornecem, eu posso tornar minha aplicação escalável, né? Eu tenho ela hoje atendendo 1.000 usuários e amanhã, desde que eu implemente uma arquitetura suficiente, amanhã eu posso ter 10.000 usuários tranquilamente. E esses provedores de serviço estão preparados para isso. E óbvio, isso não significa que esses serviços de cloud sejam baratos. Muito pelo contrário, eles são caros, né? Google Cloud, Azure e AWS são serviços que têm um custo muito alto, mas que você vai pagar pelo que você usar. Agora falando propriamente sobre a AWS é um serviço de cloud que fisicamente ele está distribuído pelo mundo através de regiões, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a ideia da AWS é ter uma alta disponibilidade. Cada uma dessas regiões, que é onde está localizada a sua aplicação, ela tem zonas de disponibilidade. A sua aplicação vai estar lá replicada em pelo menos 3 data centers, né? Isso significa que se um data center onde sua aplicação está disponível cair, ela vai continuar sendo disponível em outros 2 data centers através de sub-redes segmentadas em VPCs, que é o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Antes da gente entrar em qualquer assunto específico sobre o serviço da AWS, a gente precisa entender o conceito de redes e também como a estrutura da AWS está construída e distribuída pelo mundo. Tudo na AWS funciona a partir de regiões. E o que são essas regiões? Estou aqui no site oficial da AWS para te mostrar isso. Quando você contrata um serviço, você precisa escolher em qual região da AWS aquele serviço vai estar escalado, né, vai estar implementado. E essa região ela interfere em vários quesitos, né, como disponibilidade, latência, mas principalmente preço. Eu tenho regiões da AWS nos Estados Unidos, eu tenho várias regiões da América do Norte. Eu tenho essas estados aqui, a AWS Gulf Cloud, que é no leste dos Estados Unidos, eu tenho no Canadá, eu tenho no oeste do Canadá, né, na América do Norte, eu tenho no México. Principal, eu tenho na Virgínia. Também tenho em outros continentes, eu tenho na América do Sul, na Europa, no Oriente Médio. Enfim, essas regiões, elas moldam, de certa forma, o serviço que você está usando a AWS, porque interfere tanto na latência quanto no preço, como eu falei anteriormente. E por que esse preço muda? Por questões, né, políticas, por questões de acordos comerciais, por questões de logística operacional, às vezes ela é mais cara numa região.
E no Brasil, essencialmente, né, na região de São Paulo, ela tem um custo extremamente elevado. Tanto que diversas empresas, até mesmo brasileiras, elas preferem levar o seu serviço para ser implementado na Virgínia, que é uma região mais barata, né, e que de latência, né, que a distância de onde o seu serviço está, não é tão grande assim, né? Elas priorizam esse trade-off, né? Eu vou ganhar uma latência, né? Eu vou ter uma distância maior, mas meu custo vai ser muito menor, porque nem em São Paulo ela é muito cara. E essas regiões se dividem completamente, né? Então, quando eu tenho ali um serviço de EC2, um serviço de ECS, que a gente vai ver daqui a pouco, e eu quero subir na AWS, eu tenho que escolher qual região vai estar o meu serviço, em que isso vai impactar. Eu consigo apenas comunicar aplicações dentro da mesma região. E o que essas regiões elas consistem? Elas consistem em grupos de data centers que não estão fisicamente juntos, né? Eu tenho a minha região de São Paulo aqui, na América do Sul, eu tenho pelo menos 3 zonas de disponibilidade na minha região. E essas zonas de disponibilidade, elas são data centers totalmente fisicamente isolados. Então, um pode estar no norte da cidade, outra pode estar no sul, outra pode nem estar na região metropolitana de São Paulo, né? Mas elas fazem parte da mesma região e elas podem ter os mesmos serviços, têm os mesmos custos. E por que dessa zona de disponibilidade? Por que elas são separadas? Para seguir o princípio de redundância, né? Que é um princípio base da AWS que ela sugere que você adote, né? Se eu tenho a minha aplicação, a mesma aplicação, exatamente com os mesmos parâmetros, com as mesmas configurações, replicada em 3 zonas de disponibilidade, ou seja, 3 servidores, 3 data centers de grosso modo, quando um cai, eu ainda tenho 2 para atender a demanda do meu serviço. E isso não é obrigatório, tá? Se você escolhe replicar sua aplicação em 3 zonas de disponibilidade, beleza, você está seguindo o padrão da AWS. Mas se você escolhe deixar apenas em uma única zona de disponibilidade, também é permitido. Não é o recomendável, não é o ideal, porque aí você perde esse grande benefício da AWS de ter uma replicabilidade exatamente igual em 3 zonas de disponibilidade. E quando o seu serviço cair, infelizmente você não vai ter nenhum outro fallback de segurança para dar suporte àquilo. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre região, um pouquinho sobre zonas de disponibilidade, a gente vai ver um pouco mais a fundo como se configura redes na AWS. Como a gente pode ver até aqui, tudo depende da região. Se eu quero subir o meu serviço, eu vou subir ele na região de São Paulo. E eu vou, então, selecionar 3 zonas de disponibilidade para que a minha aplicação ela fique redundante em 3 zonas. Agora que a gente já falou sobre o que é regiões, sobre como ela se distribui pelo mundo, né, que zonas de disponibilidade fazem parte das minhas regiões, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo no conceito de redes agora dentro da AWS. É interessante que você já tenha um certo domínio de rede de computadores, mas para esse vídeo não é essencial, mas caso você queira seguir na área de cloud, se aprofundar mais em AWS, você vai precisar disso, tá? Mas para esse vídeo não tem problema, se tiver alguma dúvida aí deixe nos comentários, dá uma pesquisada, que é tranquilo de entender. Como a gente viu lá, toda a arquitetura da AWS se divide em regiões. Eu estou aqui com a região de São Paulo, SAS1. Esse é o padrão de nomenclatura de regiões da AWS. Você não precisa decorar, mas é importante que você saiba que esse é o padrão. As regiões de São Paulo, a região de São Paulo é assim. As regiões dos Estados Unidos, ela tem esse mesmo padrão, mas a nomenclatura é diferente. Seria, por exemplo, US East 1. Voltando aqui, a rede. Dentro da minha região, eu tenho várias configurações. Eu posso ter VPCs. Eu tenho também a AWS Region Scope. O que é essa VPC aqui? VPC é a abreviação de Virtual Private Cloud. É um isolamento lógico da minha rede para que apenas aplicações dentro dessa minha VPC comuniquem entre si por padrão. Por que por padrão? Porque existem formas de eu me comunicar com outra VPC, né? E essa VPC aqui, ela tem regras, né, para você acessar subredes dessa VPC. E o que ela está fazendo aqui? Ela está isolando a minha rede do restante da internet. Isso é uma camada a mais de segurança e de isolamento. Eu posso criar quantas VPCs eu quiser. E, obviamente, vou pagar por isso. Eu tenho a VPC padrão. E dentro da minha VPC padrão, eu tenho 3 subredes. Por que 3 subredes? Lembra que eu falei que dentro de uma região eu tenho 3 zonas de disponibilidade? Essas zonas de disponibilidades aqui, listadas aqui, cada um desses data centers que eu coloquei aqui como desenho, é uma zona de disponibilidade. Eu tenho a AZ-SAS1A, tenho a B, tenho a C também. Então, 3 zonas de disponibilidade. E se eu quero que a minha aplicação
esteja redundante, né, que é a ideia de redundância da AWS que a gente falou. Nessas 3 zonas de disponibilidade, eu preciso obrigatoriamente ter 3 subredes. Então, eu pego a minha rede da VPC padrão e divido ela em 3 subredes, para que cada uma esteja dentro da mesma zona de disponibilidade. Eu não posso ter a mesma subrede em mais de uma zona de disponibilidade. Isso quebra a ideia de divisão lógica de redes. Só que eu só vou fazer isso se eu quero ter uma redundância da minha aplicação. Eu trouxe aqui mais detalhes, né? Um EC2, que é um ambiente de computação. A gente vai ver mais o que ele é daqui a pouco. Então imagina que é uma aplicação Node, uma aplicação Python que você subiu dentro da EC2. Essa EC2 aqui, ela está dentro de uma subrede, de cada uma dessas subredes, melhor dizendo. Então eu tenho uma EC2 aqui, eu tenho uma aplicação Python aqui, eu tenho a mesma aplicação Python aqui e a mesma aplicação Python aqui na C. Então eu tenho redundância. Caso a minha zona de disponibilidade A, essa aqui, ela caia, ela quebre, aconteça um desastre natural, eu ainda tenho a B e eu tenho a C, né? Então tenho essa ideia de redundância por isso. Eu também tenho na VPC2 a mesma configuração, mas apenas para subrede 2A e a subrede 2B, mas eu não tenho uma subrede na zona de disponibilidade C, porque isso não é obrigatório. Eu posso escolher não ter essa redundância. Toda a comunicação com essas subredes aqui, elas precisam passar pelo Internet Gateway, né? Que é uma forma de controle de acesso a essas subredes. Da mesma forma, a minha aplicação que está dentro dessa subrede, o EC2, ela possui securities groups. São configurações também de acesso que eu restringo e limito o acesso à minha EC2. Por exemplo, eu posso tornar o meu EC2 disponível para escutar qualquer solicitação na porta 80. Só que existem aplicações na AWS que elas não estão dentro de VPCs. É o caso do S3, são serviços de armazenamento que você pega seu arquivo, seu TXT, seu PDF e você joga lá dentro, né? Eles não estão dentro de VPCs, eles fazem parte da rede da AWS, né, da rede da minha região. E se você notar, ele está disponível nas 3 zonas de disponibilidade, né? Ele tem uma replicação automática, né? Então eu tenho os mesmos arquivos nas 3 zonas de disponibilidade, automaticamente eu não preciso configurar isso. Essa é a arquitetura base de rede da AWS, obviamente tem muitos mais detalhes, que é apenas a visão superficial. Passando mais adiante, a gente já entra na ideia de políticas de segurança da AWS. Quando você cria uma conta na AWS, você tem um ID da sua conta e a conta principal, a conta root, né, que é a conta raiz, que é responsável por configurar os IAMs da AWS. O que são IAMs? São identidades específicas para usuários específicos, né? E não necessariamente precisam ser humanos. Eu posso ter uma identidade, por exemplo, para o GitHub. Então, o meu IAM, eu, dono da conta, posso criar um IAM para mim mesmo. Eu desempenho o cargo de Software Engineer para outro colaborador do meu time, o IAM do Gabriel, que vai ser responsável pelo DevOps, e o outro IAM para o GitHub Actions, que também vai ser responsável por acessar a AWS para realizar pipelines de CI/CD. E esses IAMs eu posso associar a eles funções. O que são funções? São de fato papéis que eu vou desempenhar dentro da AWS. E essas funções, elas possuem políticas. O que são as políticas? São coisas que eu posso fazer. Qual permissão eu tenho dentro da AWS? O que eu posso fazer lá dentro? E não é somente os IAMs que têm essas funções, né? Eu também tenho serviços da AWS que eles precisam dessas funções. No caso, eles vão precisar de uma execution role, né? No caso do ECS, que eu vou falar mais daqui a pouco, mas ele é um serviço da AWS e do Lambda. Eles precisam de uma execution role para poder ter acesso aos recursos da AWS para conseguir rodar, né? E essas execution roles, essas funções, elas também têm políticas. No caso aqui da função de leitor de segredos, que é necessário para o EC2 e para o Lambda, eu associo a política de Secret Manager Only Read, né? Que é o que? Eu associo a essa execution role que eu posso apenas ler os segredos que eu armazeno no Secret Manager da AWS. Essas outras funções aqui, eu tenho outras políticas associadas a ela. Na função de DevOps, que é do Marcelo e do Gabriel, eu posso ler os logs e eu posso também atualizar um serviço de SS, né? Eu posso subir um novo serviço de SS lá na AWS e também eu posso ter políticas de linha personalizada. O que é isso?
Essas políticas aqui, elas já são padrões da AWS, elas te dão assim, qual política você vai associar essa função. No caso de uma política de linha personalizada, eu vou descrever através de um JSON quais são as permissões que aquela função vai possuir. Política de linha personalizada por isso. Quando eu associo uma política full access a uma função, quer dizer que eu dou acesso total àquela função para executar qualquer coisa com aquela entidade. No caso aqui é um full access ao ECR, né, que é o Elastic Container Registry, que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, essa aqui é a ideia por trás de identidade e segurança na AWS. Você nota que tudo na AWS gira em torno disso aqui. A maioria dos erros que eu noto e que já aconteceram comigo foram por falta ou definições erradas de política de segurança. Você pode usar a AWS através do console, que é isso que eu vou usar aqui agora, ou através do terminal, do CLI da AWS. Nesse vídeo, a gente não vai abordar o CLI, mas é importante você saber que ele existe. Porque quando você configura pipelines ou infraestrutura como código, você precisa do CLI para poder fazer implementações automáticas. Aqui, nesse vídeo, a gente vai abordar apenas o console, que é essa parte gráfica aqui, que ela é mais prática e para esse vídeo ela faz mais sentido. Estou aqui na tela de login, note que aqui já define que é a entrada de usuários do tipo IAM, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá no diagrama. Um IAM pertence a um usuário root. Normalmente, a maioria das pessoas logam na AWS com IAMs, porque IAMs têm funções e políticas definidas, eles não têm controle total. Aí o que eu preciso passar para logar como IAM é o ID da minha conta, o ID da minha conta root, o username do IAM e o password que foi definido para aquele IAM. Mas no caso aqui eu vou entrar como root, tá? Para a gente poder ter acesso total e poder ver com mais clareza as funcionalidades da AWS. Selecionei aqui que eu sou do tipo root, vou colocar meu e-mail e minha senha. Outra coisa muito importante que você já defina logo de cara quando você criar sua conta na AWS, um MFA, que é uma autenticação multifatores. A AWS exige isso. Quando você cria a sua conta no seu usuário root, você precisa definir a autenticação multifatores, que é ou por e-mail, por ligação, por SMS, por aplicativo de autenticação, enfim. Vou colocar aqui agora a minha senha e vou entrar. Ele vai pedir para mim a autenticação multifatores, que eu coloquei no meu computador. E tenho aqui agora o meu painel principal do meu console da AWS. Antes da gente entrar em cada um dos serviços, é importante a gente ver a questão de custos da AWS. Como eu falei, você paga pelo que você usa, mas não é tão simples assim. Quando você apenas liga um serviço, já significa que você está usando, ainda que você não tenha solicitações por ele, tá? Vou entrar aqui no gerenciamento de cobranças e custos. Para a gente começar o nosso tour por aqui, eu cheguei na página de Billing and Cost Management, que é onde é que eu vejo os meus custos da AWS. É importante vocês entenderem isso aqui antes de mexer com qualquer coisa. A AWS fornece um período de 2 meses para que você use alguns serviços gratuitamente, obviamente com limitação de horas, limitação de solicitações. Para você saber quais serviços têm um nível de gratuito, você vem aqui na barra lateral e em nível gratuito. Aqui você vai conhecer quais serviços têm essa disponibilidade de você usar durante um período. Mas voltando aqui na página inicial, antes de qualquer coisa você precisa definir budgets, que são alertas que você cria quando você não quer ter surpresas na conta. E isso acontece muito. A AWS já até sugere aqui para mim, Create a Budget. Eu vou clicar aqui e eu posso definir, através de um modelo simplificado aqui, que quando ultrapassar $100 do valor do meu orçamento, quando ele chegar ali perto disso, cerca de 85%, ou chegar no 100% de fato, ele vai me enviar avisos de que eu estou ultrapassando o meu orçamento. Isso é uma maneira da AWS te ajudar a não ter uma surpresa no final do mês, que acontece com muita frequência, desde que você não siga essas boas práticas que ela mesma sugere. Agora a gente pode voltar para as nossas aplicações. Na AWS você vai ter vários serviços. Você tem serviços de computação, você tem serviços de logs, de fila, de banco de dados. São vários serviços. Antes de a gente explorar eles aqui, eu vou voltar lá no meu ScaleDraw para explicar um resumo de cada um deles. E aqui eu tenho os meus serviços de computação. O que é isso? Serviços de computação. São serviços de fato que você vai poder subir a sua aplicação. Eu trouxe os principais aqui, o Elastic Compute Cloud, o EC2, o Lambda,
o Elastic Container Service, o ECS, e o Elastic Kubernetes Service, o EKS. Cada um deles tem suas próprias especificações e casos de uso diferentes, tá? E nessa aula a gente não vai abordar o caso de uso de cada um, mas você precisa ter uma noção do que cada um faz. O EC2 basicamente é um computador de aluguel. É como se fosse uma VPS em que você tem um computador remoto e você faz o que você quiser nele, mas tudo é feito na mão. Lambda tem uma ideia diferente. Lambda são funções serverless, né? Elas são funções que executam a partir de um chamado. Elas ficam como se fossem offline até serem acionadas para executar alguma operação. Elas são muito famosas por quê? Porque elas são as que mais poupam custos. Se você não chamar essa função, ela não vai gerar custo algum. Diferente do EC2, que no momento em que você liga sua máquina EC2, ainda que você use ou não, ela vai gerar custos, tá? Seguindo aqui, eu tenho o Elastic Container Service, o ECS, que é um ambiente computacional que eu posso subir as minhas aplicações usando uma imagem Docker ou até mesmo aplicações próprias mesmo em linguagens específicas, e eu consigo escalar os meus containers com muita facilidade, apenas marcando o checkbox de auto-scaling, ele já escala automaticamente. E eu posso associar esse CSS aqui a um load balance, né? Entre outras coisas que eu posso fazer com o SS, que é o meu serviço favorito, é o que eu mais uso no meu trabalho. E o Elastic Kubernetes Service é muito parecido com o SS, mas ele trabalha com Kubernetes diretamente, né? É a implementação da AWS para os serviços de Kubernetes. Eu tenho muitos outros serviços de computação, tá? Como o Elastic Beansy, que também é famoso, mas esses aqui são os básicos. Além dos serviços de computação, eu também tenho serviços de armazenamento e banco de dados. O mais famoso de todos os serviços de armazenamento é o S3. Não sei, com certeza você já deve ouvir falar do S3, ou se você não ouviu falar, você já usou indiretamente, alguma empresa armazenou um arquivo e você usou esse arquivo através do acesso pelo S3, que basicamente é um armazenamento remoto, onde é que você vai colocar o seu arquivo, o seu vídeo, o seu PDF, o que você quiser nesse armazenamento, e ele tem um custo bem legal, ele não é muito caro, ele oferece uma banda bem grande para você armazenar seus arquivos lá. E eu também tenho serviços de banco de dados, que esses são muito bons, né? Eles são conhecidos pela escalabilidade também. A AWS traz aqui o Aurora RDS, né? O RDS é a implementação base da AWS para o Postgres e o MySQL. Eu tenho o SQS, que é o serviço de filas da AWS, e eu tenho o DynamoDB, que é o serviço no SQL da AWS de banco de dados, e eu tenho o Aurora DSQL, que é um serviço relativamente novo. Esse D aqui na frente do SQL é de Distribute, ou seja, ele é um banco de dados distribuído entre várias regiões, né? Isso torna a disponibilidade dele melhor ainda. Eu posso ter o mesmo banco de dados distribuído em várias regiões da AWS do mundo, e isso traz vários benefícios. Agora que a gente já conheceu as principais aplicações da AWS, a gente pode navegar pelo console. Eu posso vir na barra de pesquisa e pesquisar S2 para conhecer um pouco desse serviço. Nota que aqui já está apontando para mim qual região eu estou. Eu estou aqui no norte da Virgínia, US East 1. E para eu mudar para São Paulo, eu venho aqui e clico aqui, ó, São Paulo SAS1. Eu tenho outras regiões aqui. Como eu falei anteriormente, se eu crio um serviço em uma região, dentro de uma VPC, eu posso apenas me comunicar com ele dentro da mesma região e dentro da mesma VPC. Para eu criar uma instância S2 aqui, basta eu clicar em executar instância. Eu posso visualizar as minhas S2 criadas em visualizar painel. O S2 ele tem uma particularidade porque ele é um serviço que agrega outros serviços também da AWS, como a questão de load balancers e grupos de destino, target groups, que são muito importantes até mesmo para outros serviços que não têm relação direta com S2. Agora que a gente já navegou pelo console da AWS, vamos entender como as coisas se relacionam, como os serviços se relacionam em um system design de um projeto real. Se você entender isso aqui, você vai entender qualquer coisa dentro da AWS. Isso aqui é a base para qualquer serviço. Tá? Aqui eu não contemplo todos os serviços da AWS, eu não contemplo nem 10% deles, mas eu tenho os principais que com certeza, desde que você entenda isso aqui, você vai conseguir criar sua aplicação lá. Partindo do princípio aqui, o serviço Route 53
é responsável por definir DNS para os serviços da AWS. Então, quando eu quero acessar um serviço da AWS a partir de uma URL, eu tenho que comprar um domínio no GoDaddy, Hosting, enfim. Eu tenho que passar o no min service, né, que é um dos registros DNS do meu domínio, para o Route 53, para que ele possa configurar novas URLs, novos subdomínios a partir daquele domínio que eu tenho. Então ele é responsável por gerenciar o meu domínio. E quando eu quero que o meu domínio, meu URL, tenha HTTPS, eu preciso gerar um certificado de SSL. E o serviço responsável por isso é o Certificate Manager. Ele vai gerar um certificado e vai tentar sempre renovar esse certificado para que eu possa usar HTTPS na minha rota. Eu recebo uma requisição através da porta 433, que é a porta padrão de HTTPS, para o meu load balancer. O que é um load balancer, se você não sabe? Uma explicação rápida sobre isso. Quando eu tenho uma aplicação única no meu servidor, eu posso direcionar o tráfego diretamente para ela. Mas no momento em que eu tenho várias instâncias da minha aplicação, seja ela de uma mesma versão, como é o caso aqui V1, V1, ou de versões diferentes, como é o caso do V2, V3, de production, ou eu tenho até mesmo outra aplicação, né, que é a staging. Staging é um padrão de nomenclatura que a gente chama de homologação. Se eu quero, através do mesmo domínio, distribuir o meu tráfego para todas essas instâncias a partir de regras, eu configuro um load balancer, que na AWS também possui responsabilidade de ser um proxy reverso. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o que isso aqui está fazendo? A partir do momento que eu recebo uma requisição HTTPS na porta 443, no meu load balancer, que pode suportar vários subdomínios, tá? Se eu recebo a partir do host meuapp.com/v1, o load balancer com proxy reverso identifica que existe uma regra de que se vier nessa configuração aqui, eu vou mandar para a aplicação Production V1. Só que a aplicação Production V1 ela tem duas instâncias. Por quê? Porque ela precisa suportar mais usuários. Uma instância não dá conta de todos os usuários dessa aplicação. Então, por isso eu tenho duas instâncias, que são exatamente iguais. E quem é responsável por dividir o tráfego entre essas duas é o Load Balancer. Ele vai ver que a instância A já tem muita requisição. Então, eu vou mandar a requisição para a instância B. Então, eu distribuo o tráfego entre essas duas instâncias. Aqui mais abaixo tem instância Production V2, né, que é a versão 2 da minha aplicação. Quando eu recebo uma requisição através da URL meuapp.com/v2, eu não vou mais mandar para Production V1. Esse V2, existe uma regra para que ele mande o meu tráfego para a instância Production V2, por conta que eu estou passando para ele esse direcionamento da V2. Mas quando eu tenho um subdomínio aplicado ali, staging.meuapp.com, eu não vou mandar mais para production, porque existe uma regra que quando existe staging antes do meu domínio, eu vou mandar aquela solicitação, aquela requisição que você faz para a instância staging, ou seja, uma outra aplicação, que é o mesmo projeto, mas aqui é a aplicação de homologação. Então a gente voltando aqui, já entendemos o que é um load balancer, que ele possui regras, né? Se eu recebi uma solicitação a partir de um meu app/v1 ou v2, né, que é o de produção, eu vou enviar para o Target Group Production. O que é um Target Group? É um grupo de destino. Um grupo de destino é responsável por definir para quem a minha solicitação vai ser encaminhada, qual serviço dentro da AWS que vai receber aquela solicitação. Nota que até aqui eu estou usando o protocolo HTTPS por conta do SSL, eu preciso de mais segurança aqui. Mas já dentro da minha rede AWS, eu posso fazer a comunicação do meu Target Group via HTTP normal, sem HTTPS, na porta 80. E o meu grupo de destino, o meu Target Group, vai encaminhar essa solicitação para um serviço SS que a gente viu lá atrás, o Elastic Container Service, né, de produção. Ou quando ele recebe através da URL staging.meuapp.com, ele encaminha para o Target Group de staging, que usa a mesma porta, né, sem SSL, usa HTTP normal, para um outro serviço SS.
né, o serviço de staging que está aqui. Mas eu ainda posso ter uma outra configuração. Eu ainda posso ter um target group do Lambda. Lambda, como a gente viu lá atrás, é um serviço de funções serverless que são executadas a partir de uma solicitação. Então, no momento em que o meu load balancer ele encaminha aquele tráfego para o target group do Lambda, esse target group vai encaminhar diretamente a solicitação para a função dentro do Lambda. E nesse exemplo aqui, a função dentro do Lambda, ela vai inserir o arquivo que ela recebeu, tá? Só um exemplo, para fins de exemplo, dentro do meu bucket A no S3. O que é o bucket? Bucket é como se fosse uma pasta dentro do meu armazenamento. Tem várias pastas que variam conforme eu quiser. Se eu quiser usar a mesma pasta para várias aplicações, eu posso. Mas aqui eu estou usando o bucket A, né, a pasta A, para receber os arquivos que a função no Lambda está inserindo. E nota que o mesmo load balancer ele pode desencadear 3 serviços diferentes, né? E voltando para o fluxo principal, que é o fluxo do target group de production, que ele vai encaminhar a minha solicitação para o ECS Service Production, né? Ele que vai possuir containers Docker rodando a aplicação Node, Python, Java, qualquer outra aplicação que você imaginar. E de onde vem esse container Docker? Esse container Docker ele vai ser executado a partir de uma imagem. Né? E onde é que está essa imagem? Essa imagem está no ECR da AWS. Normalmente, quando você quer baixar uma imagem Docker, você vai lá no Docker Hub, né? Que é o registry oficial do Docker. No caso da AWS, ele tem o registro próprio dele, que é o SR, que é onde é que eu vou armazenar as imagens Docker. Então, eu puxo a imagem Docker do SR para dentro do meu serviço SS, eu executo ela. E esses containers Docker, eles vão se comunicar com um banco de dados dentro da AWS, dentro do meu cluster Amazon Aurora, né? Que implementa aplicações Postgres. Cada uma dessas caixas aqui é como se fosse uma instância do meu banco de dados. Mas na prática eu vou ver apenas uma conexão. Por quê? Porque quem é responsável por gerenciar essa distribuição é o próprio serviço. Então até que eu já usei vários serviços, mas como é que eu vejo se esses serviços eles estão sendo executados corretamente ou não? Existe serviços de observabilidade dentro da AWS, mas aqui eu vou trazer apenas o serviço de monitoramento de logs, né, que é o CloudWatch. Né? Então, todos os logs do meu SS, né, que você configura, logs de erro, logs de info, né, ou propriamente logs, eles vão para logs dentro do CloudWatch. Né? É importante você ter ideia que esse CloudWatch é um dos serviços mais caros da AWS, porque ele tem um custo de injeção e de retenção, ou seja, cada vez que sua aplicação gera um log, ela injeta ele dentro do serviço do CloudWatch. E quando você deixa esse log lá, você retém ele lá, você também paga. A AWS dá um limite grátis mensal por injeção e retenção lá, e que depois que você ultrapassa esse limite, você paga um valor a mais, que normalmente ele é bem alto. Agora que a gente já teve um panorama geral do que cada serviço está fazendo dentro desse nosso System Design bem básico aqui. System Designs reais, eles são bem mais complexos e bem mais detalhados. Aqui é para apenas fins didáticos. Você já consegue entender como uma aplicação e um projeto ele é executado dentro da AWS. No projeto prático desse vídeo, eu proponho a gente criar um pequeno projeto, né, serverless, através dessa arquitetura serverless orientada a eventos. Aqui eu tenho 3 serviços da AWS. Eu tenho o API Gateway, eu tenho o Lambda e eu tenho o S3. Eu ainda não falei do API Gateway, mas basicamente o que ele vai fazer? Para que a minha função Lambda ela seja acessível, eu preciso expor ela através de um endpoint, através de uma API. E o API Gateway vai fazer justamente isso. Ele vai criar uma API e essa API vai chamar a função Lambda Serverless que está disponível lá. E essa função vai inserir um TXT que a gente vai criar através da função aqui, que vai ser uma aplicação Node bem básica. Ela vai criar um TXT e vai colocar dentro de um bucket do S3, que é o nosso serviço de armazenamento. Então, é uma aplicação bem simples. O endpoint, então, recebe uma requisição, chama a função Lambda, passa dados para ela, passa o body para ela,
E a gente, a partir desse body, a gente vai criar um TXT, um arquivo TXT, e vai injetar ele dentro da S3. A gente vai ver todo esse processo aqui. Voltando aqui, então, ao painel da AWS, é importante eu te falar aqui, se você ainda está no período de 1 ano, a partir da criação da sua conta da AWS, você não vai ter custo algum com esse projeto. Mas se você já venceu esse período de 1 ano, se você criar o projeto e poucos minutos depois apagar, você também não vai ter custo algum. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso bucket S3. Eu vou aqui e pesquisar pelo S3. Entrei no S3, eu já vou estar aqui de cara com um painel de buckets, né? Eu já tenho até um criado aqui de outro serviço. Eu vou clicar em criar bucket. Vou deixar ele como de propósito geral. Vou dar um nome para ele, amzn-txt bucket. Vou deixar selecionada todas as opções padrão já. E vou aqui em criar bucket. Olha lá, tenho criado o meu bucket. Vou copiar o nome dele, que a gente vai usar daqui a pouco. Agora eu já criei o meu bucket, eu vou acessar o Lambda para poder criar a nossa função. Aqui no painel do Lambda eu vou em criar uma função. Vou em criar do zero. Vou escrever aqui function create txt. Vou selecionar aqui a aplicação que eu quero, qual linguagem que eu quero, qual ambiente eu quero. Vou selecionar o Node mesmo. Se você tiver preferência por outro, fique à vontade. Mas lembrando que o código de implementação que eu vou usar é em JavaScript. E vou criar função. Deixe as outras opções como padrão. Ele vai levar um tempinho para criar a função lambda, ok? Função lambda criada. Agora ele vai me dar aqui os primeiros passos, né? O guarantee started. Vou fechar. Tenho a minha função lambda criada aqui. Eu tenho as layers, que são as camadas da minha função. Eu não vou mexer com ela agora. Eu tenho aqui um exemplo, né, de função que ele já deixa para mim como padrão. Para mim, o seu também vai estar exatamente a mesma coisa. Mas antes de eu mexer aqui, eu vou adicionar um gatilho. Lembra que eu falei que a gente tinha que adicionar uma API Gateway como endpoint, né, como API para acessar essa nossa função? Eu vou aqui em selecionar a origem, vou selecionar API Gateway. Vou em criar uma API, vou em API REST, tá? A última opção aqui. Segurança eu vou deixar abrir. Normalmente você deve usar sim o IAM, mas como a gente está fazendo apenas para teste, eu vou deixar em abrir. Quer dizer que o mecanismo de segurança do meu endpoint vai ser abrir para qualquer solicitação. E eu vou em adicionar. Nesse momento, meu gatilho já está configurado, então a partir do momento que eu receber uma solicitação a partir da API, né, do endpoint, eu vou chamar essa função create_txt, tá? E agora a gente vai mexer no código. Normalmente, funções lambda, elas são grandes, né? Eu não consigo editar ela, ou pelo menos eu não gosto de editar elas aqui diretamente pelo editor de código da AWS, do serviço Lambda. Mas como é apenas um teste, a nossa função é bem pequena. Eu vou colar o código aqui e eu vou deixar ele aí na descrição para vocês poderem acessar também, tá? Colei o meu código aqui no editor de código do Lambda, tá? Ele vai importar o S3 Client Put Object Command do SDK da AWS, tá? Do cliente S3. O que isso aqui faz? Ele vai me dar os recursos necessários para que eu possa inserir arquivos dentro do S3. Como eu estou executando isso aqui dentro de um ambiente da AWS já, isso já vai funcionar para mim. Então, eu não preciso instalar nada, tá? Eu posso somente executar. Então, eu faço uma instância do S3 Client e o meu render, o nome tem que ser esse, tá? Esse é o nome padrão para eu poder chamar essa função. É um evento assíncrono, ele recebe o event. E aí a gente vai criar uma constante text aqui que vai receber todo o conteúdo do body.text, que é o que a gente vai definir na requisição do tipo post. E vai instanciar a classe putObjectCommand, né, que eu vou passar o nome do meu bucket, que é aquele que a gente copiou lá atrás. Vou colar ele aqui. amzn_txt bucket, com hífen entre as palavras, é o nome do meu bucket.
Aqui eu vou passar aqui, essa aqui é o nome do arquivo e a extensão. E o body, né, é o corpo do meu arquivo, eu vou passar o text. O content type dele, né, é um text barra plain, né, qual é o tipo de conteúdo dele. E eu passo isso tudo para o command. E aí o S3 client que eu defini lá em cima, a instância lá em cima, eu vou então enviar esse comando para criar esse arquivo lá para mim. Se tudo der certo, ele vai retornar o status 200, ele vai me retornar essa mensagem aqui. Se der erro, ele vai me retornar a mensagem de erro com o status HTTP 500, tá? Uma coisa importante que você deve observar, quando eu informo a região aqui, eu tenho que observar se eu estou nessa região também. Nota que eu estou aqui em Ohio, né, que é o US S2. Quando eu defini a região do meu S3 client, né, a instância, eu coloquei one aqui, mas na verdade é two. Porque o bucket que eu criei foi nessa região, na US S2. Código criado, eu vou em deploy, aguardar ele concluir o deploy dessa função. Está atualizando aqui, função atualizada com sucesso. Agora eu vou em algum cliente HTTP para testar esse endpoint. E como eu tenho acesso ao endpoint? Eu vou aqui em API Gateway, tá? E vou copiar o endpoint, esse aqui. Mas antes da gente fazer isso, lembra que eu falei no começo dessa aula que tudo na AWS gira em torno de políticas de segurança? Aqui eu estou fazendo uma operação de inserir um arquivo dentro do S3. Mas eu preciso definir que o Lambda pode inserir arquivos dentro do S3. E para isso, eu vou vir em configurações, eu vou em permissões, eu vou clicar aqui ó, em nome da função, eu vou clicar em Function Create Text Role, que vai abrir para mim o painel de configuração de políticas e funções da AWS. Já abriu para mim aqui na função que eu queria editar. Nota que ela já tem uma política associada a ela, mas essa ainda não é a política que a gente precisa. A gente precisa associar uma política que permita que eu insira arquivos dentro do meu bucket S3. E para isso eu vim aqui em adicionar permissão. Vou anexar política, vou pesquisar aqui S3. Eu vou clicar na Amazon S3 Full Access, tá? Eu vou adicionar ela. Normalmente a gente não insere uma política de acesso total. Você iria criar uma política de linha que permitiria apenas a adição de arquivos dentro do S3 e não o acesso total. No que eu adicionei a política, já retornou para mim êxito ao anexar a política ao perfil. Vou voltar agora lá na minha aplicação Lambda. Vou mudar aqui para Ohio, que é onde é que eu criei a minha função Lambda. Vou gerenciar as funções. Aqui a nossa função criada, vou em function create txt. Aí agora sim que eu já tenho uma política definida para essa função de poder inserir objetos, né, arquivos dentro do meu S3, eu vou no API Gateway e eu vou copiar o endpoint. E agora eu posso ir no meu cliente HTTP para fazer uma requisição do tipo POST. Você pode usar qualquer cliente HTTP. No caso eu estou usando aqui o Thunder Client, que é uma extensão do VS Code, mas você pode usar Postman, Insomnia, qualquer outro que você quiser. Aqui eu venho e seleciono Post, colo a minha URL, né, o meu endpoint, vou em body, vou passar o campo text, como eu defini lá, e aqui eu vou escrever Hello World e vou em Send. Nota que retornou uma mensagem para mim, arquivo enviado com sucesso, né? Upload com sucesso. Vou voltar agora lá no meu bucket S3 para ver se deu tudo certo. Vou entrar aqui no S3. Vou abrir o bucket que eu acabei de criar. Nota que tudo tá no US S2, né? Que é a região de Ohio, lá nos Estados Unidos. Aqui, criou para mim. Note, que é o nome daqui que a gente passou lá, com o timestamp. Vou clicar sobre ele e eu vou clicar em abrir. Olha lá, Hello World. Então agora a gente tem uma compreensão inicial sobre a AWS, redes, as políticas de segurança, os principais serviços que você possui lá. Então, você ficou até aqui, eu agradeço muito a atenção. Deixa o like, se inscreve no canal, fortalece a gente aí nesse começo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aí embaixo. Eu vou ficar honrado de ler. Até o próximo vídeo. Tchau!